Aí. Estão me ouvindo aí ou tá sem som? E agora? Melhorou? Bom dia, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025 e agora são 9 horas e 44, 5 ou 6 minutos, né? Horário de Brasília, tá? Então seja todo mundo bem-vindo. Hoje é segunda-feira. Aqui tá um céu azul, um sol. Choveu bastante essa semana aqui, a gente teve bastante problema de alagamento, né, aqui em Guaratuba, na verdade no litoral inteiro do Paraná, né? Cidade de Morretes, que fica mais ao norte, também encheu, encheu, né? Encheu os rios, aqui tem bastante rio. Aqui também, não aqui onde eu moro especificamente, não encheu, mas um pouco mais pro sítio, né? Os rios encheram bastante também e teve bastante problema. Isso aqui na minha área tá tudo bem, né? Obrigado pelas mensagens que vocês enviaram aí. Deus abençoe todo mundo, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Quero dizer para você que hoje, segunda-feira, nós vamos ter grandes notícias. Quem crê nisso aí fala glória a Deus. Quem crê que hoje começam a chegar as grandes notícias, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus, aleluia. Irmão, você crê nisso aí? Você crê que esta semana será uma semana extraordinária? Se acredita nisso aí? Irmão, Deus falou para mim ontem isso. Eu quero falar para você sobre a revelação que Deus me deu ontem, se você me permitir. Muito importante. Muito importante. Eu contei aqui para vocês que a gente passou uma situação difícil, nós aqui do desdobramento, toda a minha equipe, né? Nós somos uma grande equipe, as pessoas não conseguem ver atrás das nossas câmeras aqui, né? Quantas pessoas trabalham no desdobramento, quanta gente corre, né? Para informar você, para me ajudar com as histórias e tudo que você já sabe. Somos muitos, né? E dentre estes, aí, muitos lugares do Brasil e tal, né? E a gente já desde o meu aniversário, que aconteceu aquela história que eu contei para vocês, né, sobre leões e lobos, que vocês lembram muito bem, né? E os leões mandaram os lobos para a terra dos pés juntos. Porém os lobos tinham padrinhos entre os ratos, né? E eles então acionaram outros corvos para que viessem atrás dos leões. E isso vem desenrolando desde novembro, essa situação toda. E num cruzamento de conversas, né, num cruzamento dos corvos olhando e procurando, né, as coisas na vida dos leões e tal, aquela coisa toda, encontraram a gente. E no meio disso tudo aí foi uma situação bem ruim, porque a gente teve os nossos baldes de milho virados de ponta cabeça, de cima para baixo, de baixo para cima, para saber se a gente não estava dando milho para alguém que estava fazendo coisas erradas, né? Vocês já imaginam isso aí, né? E, enfim, né? Se a gente não tinha estado em determinados lugares onde os lobos foram escalpelados, né? Tirados as suas peles para secar o sol, entendeu? E foi uma coisa bem aprofundada, né? Vamos dizer assim, né? Tanto que os corvos, né, passaram a conhecer o Gabriel, a Manuela, a Lohane, o Thiago, todo mundo, né? Todos que estão à minha volta ficaram bem conhecidos, né? Tudo observado, tudo visto. Mas no final, eu louvo a Deus por isso, porque a gente passou, né? Quando eu soube, porque era uma coisa que ninguém sabia, quando eu soube que um espírito, né, lá dos altos céus me contou, né, me avisou e me falou e começaram as intercessões a nosso favor, né, porque a gente tem muitos intercessores de grandíssima estirpe, né, então esses intercessores entraram em campo, mas graças a Deus o grande corvo que comandava tudo isso era um corvo do bem, né, graças a Deus, né, que primava pelas coisas corretas e certas. E no fim a gente acabou ganhando um amigo, né? No final acabamos ganhando um amigo, porque quando
o Fábio teve conversando, né? O Fábio teve que conversar e tal, e quando teve conversando, ele falou, né? Ele disse, olha, de fato, tudo que o pastor faz tá tudo certinho, tá tudo correto, todas as aquisições, todas as coisas, tá tudo certinho, tá tudo dentro do livro sagrado narniano, né? Ele não tem nada fora, não tem um pulo fora, não tem absolutamente nada. Acabou gerando um testemunho, vamos dizer assim, né? Em função da nossa vida, que é toda certinha, né? Eu falo isso sempre para as pessoas não acreditam, né? Eu falo isso sempre, que a gente faz tudo certo, não faz absolutamente nada errado, porque, primeiro, pelo temor que eu tenho de Deus, né? Eu temo a Deus e por isso eu não faço nada errado. Segundo, porque eu sou crente, então eu nunca minto, eu nunca me envolvo em coisas que não são lícitas, nunca, né? Faço nada que seja ilegal, imoral, porque eu não quero sujar o nome do meu Deus, eu não quero que ninguém olhe para o céu e fale mal de Deus por minha causa, então eu não faço isso, nada, absolutamente nada, né? Então isso acabou gerando um grande testemunho no meio de todos, né? No meio de todos. E eu fiquei muito feliz, porém foram 2 semanas quando eu soube disso que eu passei sem dormir, que eu passei orando, né, as madrugadas todas, por isso você me via aqui podre de cansado, quebrado, né, com a cara amassada, porque nós estávamos passando as madrugadas orando, né, de joelhos orando, clamando a Deus, para Deus dar o livramento, para Deus colocar a mão no meio do negócio, né, 2 semanas a gente passou assim de oração. É bom que gera mais santificação, gera mais poder, né? Você sabe, né, que é no tempo do deserto que a gente cresce, né? Então, eu queria dar esse testemunho para você. É no tempo do deserto que a gente cresce. Quando a gente está na prova, quando a gente está numa situação difícil, é o tempo que a gente fica mais crente. Entendeu? É o tempo que a gente fica mais crente. Então, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, quando a gente ama a Deus acima de todas as outras coisas, a gente teme a Deus, a gente tem temor de Deus, né? Então, a gente vai sendo aprimorado e, normalmente, as coisas são utilizadas para que nós sejamos aprimorados. Você entendeu? As dificuldades, elas servem para a gente crescer espiritualmente, para a gente aprender a ter mais comunhão com Deus, para a gente santificar a nossa vida, né? Porque foram semanas aí de muita oração, né? Às vezes às 3h30, 4 horas da manhã, estava orando, acordava no outro dia 8 horas e ia embora, né? A igreja toda orando, todo mundo orando. Então isso gerou para nós uma intimidade maior com Deus. Entendeu? Aumenta a nossa fé, né? E aí na sexta-feira, quando acabou tudo isso, porque daí na sexta-feira o Fábio teve que estar lá de manhã cedo, passou a manhã inteira conversando, né? Porque estava lá na terra da pizza, então o Fábio que teve que estar lá, estava lá, né? E outros amigos nossos também. E teve a conversa final, né? E aí então a gente foi tirado, né, daquela grande lista, né? The list, the blacklist, né? A gente foi tirado porque não foi encontrado absolutamente nada, né, que denegrisse a nossa imagem ou que pudesse dizer que a gente tivesse feito, ou, sei lá, qualquer coisa que não fosse, que fosse não lícita, né? Sexta-feira. E aí na sexta-feira, no sábado, e ninguém sabia, você sabe disso, porque eu não falei nada para ninguém, né? Eu não falei nada para ninguém, nem na minha casa, ninguém sabia de nada que estava acontecendo, né? E na sexta-feira, então, eu recebi essa palavra profética, né? A pastora Carla ligou para mim, a gente conversou por mensagem no WhatsApp, e ela disse, nossa, pastor, Deus, eu estava orando de madrugada, Deus me deu uma visão, e eu vi várias pessoas sentadas numa mesa redonda, pessoas importantes, né? Eu não sei quem eram, mas eram pessoas importantes, e elas falavam no teu nome, e elas queriam, e uma pessoa requeria de outra pessoa importante que ela pegasse você. A Carla falou isso para mim. Ela disse, mas eu via do lado da mesa você de joelhos, orando, de joelhos, e você orava muito, você tinha muita autoridade naquela tua oração, e Deus então colocava a mão e fazia aquilo acabar. Isso no sábado, e já tinha acabado na sexta-feira, né? Então, eu estou te contando um testemunho, né? E de fato foi exatamente isso que aconteceu, né? Para a glória de Deus. Então eu pude dormir, né? Dormi muito. Eu fui para o sítio sexta-feira, então sexta-feira eu dormi, acordei 10 horas da manhã no sábado.
E sábado dormi de novo, acordei quase 10h30 da manhã, 10 horas acho da manhã no domingo. 2 noites que eu fui dormir meia-noite e dormi até as 10 horas no outro dia. Fazia meses que eu não fazia isso, né? E eu pude dormir muito bem, né? Muito bem, deitar e dormir, descansar. Então foi um final de semana excepcional para mim, né? Porque eu pude dormir bastante, pude descansar. E aí no domingo, quando eu estava na igreja, eu cheguei na igreja para fazer o culto, eu fui orar e o Senhor então me deu uma visão e falou comigo. E eu vi um poço, cisterna é um poço, você sabe, né? Poço de água, né? E na minha visão eu me via lá dentro desse poço, lá embaixo, até o pescoço de água, se eu tivesse de pé no fundo com a água assim no meu pescoço. E eu olhava para cima e via, né? Porque quando você está no poço não tem saída, né? Nem para a direita nem para a esquerda, é só para cima, né? Mas você já sabe isso aí, né? Você está no fundo do poço, você não tem para onde ir, irmão. Não tem como correr, não tem como sair, porque você está no poço. Então não dá para ir para frente, não dá para ir para trás, não dá para ir para a direita, não dá para ir para a esquerda, só dá para você ir para cima. E então eu vi uma corda que foi jogada lá de cima e eu passava essa corda embaixo dos meus pés e eu começava a subir, me puxavam, eu era puxado para cima, na visão que eu tive, estou te contando uma visão. Deus me deu domingo na igreja. Eu subia e quando eu chegava na borda, na boca do poço, eu colocava as minhas mãos para cima, aquela corda me puxava e eu vinha para fora. E quando eu saía para fora daquele poço, eu podia ver tudo o que estava acontecendo na Zindânia. Uma visão extraordinária que Deus me deu. E o Espírito de Deus começou a falar comigo. E ele disse para mim algumas coisas que eu vou contar para você. Eu quero que você preste atenção. Tá? Quero que você preste atenção. Eu vi homens importantes. Deus fez eu lembrar de passagens na Bíblia. Eu não me lembro agora onde é que está escrito. Não me lembro agora. No 2 Reis, Não me lembro onde está escrito, mas a hora que eu falar, certamente você vai lembrar. Por favor, Lô. A hora que eu falar, você vai lembrar. Eu acho que é 2 Crônicas 19, eu acho, ou 20, eu não lembro bem. Quando fala sobre Micaías. Tem uns irmãos que me ajudam sempre na Bíblia e vão achar o capítulo e versículo, eu não lembro agora, estou tentando lembrar, mas eu acho que é Crônicas, 2 Crônicas 19, 20 ou 20, eu não lembro bem. Que é quando Micaías ele é tirado da cadeia e é levado à presença dos reis. Nem lembra da passagem. E o rei Josafá diz para ele, profetiza para mim, e ele fala, vai que você vai ter vitória e tal. Ele falou, cara, fala a verdade. E ele dizia assim, eis que vi o povo de Israel correndo pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E aí vem um sacerdote, 2 Crônicas 18, né? Obrigado, irmão. Acho que é isso aí mesmo. E aí vem um sacerdote e dá um tapa na cara do Micaías. E o Micaías abaixa a cabeça e diz assim, e eis que eu te vi. Lembra dessa passagem, preste atenção, porque isso é uma mensagem profética para nós, para o Brasil. É uma mensagem que Deus me deu ontem. E o Micaías olhando para ele dizia assim, e eis que eu te vi, fugindo e se escondendo. Você sabe de quem eu estou falando, né? Você sabe de quem eu estou falando. Eu vi a pessoa. Fugindo e se escondendo entre as câmaras para não morrer. Lembra do texto? Você lembra do sumo sacerdote, o cara que mandava? Lembra? Foi isso que Deus me mostrou. Eu vi ele fugindo, se escondendo entre as paredes, porque ele estava sendo perseguido. E então eu vi como se fosse um grande teatro assim, enorme, com as cortinas fechadas. E de repente aquelas cortinas começavam a se abrir e todas as pessoas que estavam atrás da cortina eram pegas de surpresa, porque eles não sabiam que a cortina ia abrir e eles ainda estavam se arrumando, se preparando, como se fosse ter uma peça de teatro.
e tá todo mundo sem roupa, colocando roupa, aquela coisa de muita gente junto assim, sabe? Elias Rogato, bom dia. E aquela cortina se abria, irmão, e eu vi aquelas pessoas atrás sendo pegas de surpresa, e o Senhor disse para mim assim, ó, eu vou descortinar os acontecimentos, eu vou abrir cortina e vou mostrar tudo que está escondido. Olha o que Deus falou para mim ontem. E ele disse para mim assim, ó, filho, escute o que eu te digo. Preste atenção. Escute o que eu te digo. Não despreze aqueles que estão em silêncio. Você sabe de quem Deus está falando, né? Porque eles já têm conversado com o povo do norte. Então Deus me deu uma outra visão. E eu vi homens conversando em lugares escondidos uns com os outros. Eu vi homens, eu vi soldados, irmão. Eu vi generais conversando com outros generais. Eu vi, Deus me mostrou ontem. Eu vi aqueles caras do bigodão assim, sabe? Conversando entre eles. E o Senhor disse para mim assim, ó, já estão acontecendo conversas e homens de muita valentia. Olha o que o Espírito falou para mim. De muita valentia, homens valentes que não vão recuar, já foram chamados para esse tempo. Não me pergunta o que é, porque eu não sei. Eu só estou te contando o que eu vi. E hoje eu posso te contar com mais tranquilidade. Pois a Aldrin vai fazer um corte disso aí. Tá? Ele disse, homens valorosos, homens valentes, o Espírito falou para mim. Já estão preparados, olha o que Deus falou, irmão. E já conversaram com homens do norte, ele disse. E surpreenderão a todos e virão como o ladrão à noite, quando o dono da casa não o espera. Anota isso aí que eu estou te falando. Anota isso que eu estou falando para você. O Espírito falou para mim ontem. Ele disse, e amanhã, que é hoje, segunda-feira, as coisas começam a mudar. Hoje. Ele disse para mim ontem de noite. Ele disse, amanhã, quando você acordar, as coisas vão estar diferentes. E elas começam a acontecer numa velocidade surpreendente, o Espírito de Deus disse. Ele falou mais ainda. Ele disse, o perigo de curso já passou. Escute isso aqui que eu estou te falando. O perigo já passou. Porém, para que não haja prejuízo, escute, você é uma pessoa inteligente. Para que não haja prejuízo, ele disse, é necessário que ainda permaneçam em vigilância. Amém? Por que para que não haja um prejuízo? Porque o nosso inimigo ainda detém o poder. O inimigo das nossas almas ainda detém o poder. E ainda pode gerar prejuízo. Né? Como bloqueio, você já sabe, né? Então tem que manter a vigilância. Ainda tem que... Todo mundo. Ok? Porém o perigo já era. Então, a gente deve aguardar aí, porque eu acredito, né? Deus vem nos falando conosco aí toda semana e tudo aquilo que Deus tem falado vem acontecendo rigorosamente certo, correto, né? De maneira correta. Então, agora vai mudar, até a minha maneira de falar vai mudar. E essa noite eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. E no meu sonho, Deus conversava comigo e falava assim, hoje estou te dando poder e autoridade. Oh, glória. Oh, glória. Ah, irmão. Irmão, as coisas vão mudar, irmão. Quem nunca acreditou, tem gente que vai ter que engolir tudo que falou.
Muita gente vai ter que engolir tudo que falou. Pastor, você vai voltar a transmitir pelo Rumble? Não. Não, porque é o pessoal do X que vai no Rumble. É a mesma galera. Então não tem necessidade da gente ir lá. Fica aqui no X mesmo, tá bom? Tá? Beleza? Deixa eu ler o texto para vocês aqui. É rapidinho, né? Deu para mim contar tudo para vocês, né? Então já está todo mundo sabido, já informado de tudo que Deus me falou, né? Já fica sabido e informado, e aí a gente vai acompanhando os fatos, né? De tudo que vai acontecer. A gente tá lendo, a gente leu onde, Gabriel? O último 5? 10, a gente parou no 10. Vamos até o 10, né? Então a gente leu do 5 até o 10, dizendo assim, ó: e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Vamos começar do 8, ó, 8, porque ele dizia: sai desse homem espírito imundo, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos ver o que era aquilo que tinha acontecido. Depois a gente caminha mais para frente. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê discernimento e entendimento, que o Senhor possa nos ensinar mais um pouquinho de uma maneira simples, para que todos possamos entender e compreender a Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, quebranta o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Veja, você poderia dizer para mim assim: mas pastor, se era uma legião, e uma legião tem em média 6.000 demônios, por que tinha só menos de 2.000 porcos? Porque, de novo, eu vou repetir para você. Os espíritos, eles não têm corpo físico e, portanto, entram tantos quantos eles quiserem aonde lhes foi determinado. Então, poderiam ter entrado ali, se um cara só tinha 6.000, imagina 1.000 e poucos porcos, quase 2.000 porcos. Então, não tem uma relação de um demônio por porco ou vice-versa, né? Um porco por demônio, né? Não tem essa relação. Poderia ter entrado 3, 4, 5, 6 ou enfim, né? Então, por que os demônios que entraram nos porcos jogaram os porcos pelo despenhadeiro? Para que os porcos morressem, e assim os porcos morrendo, eles poderiam sair do seu corpo. Porque Jesus ordenou que eles entrassem no corpo do porco. Então eles não podiam sair de lá. Entendeu? A não ser que o porco morresse. É simples. Isso é uma definição simples. Tá? Então por que eles fizeram os porcos pro lado do despenhadeiro para matar os porquinhos? Quando o porco morreu, eles podiam sair. Desculpa. Pode cair agora, tá bem frio. Entendeu? Isso aí fica fácil, né? Então, os demônios entraram nos porcos. Eu poderia ter 2 demônios por porco, 5 demônios por porco, 10 por porco, não importa, tá? Não existe uma relação sobre quantos em cada, não tem isso. Segundo, por que os porcos morreram? Porque os demônios comandavam os porcos. Eu já falei para você sobre o suicídio, você lembra que eu falei? Muita gente aqui fala assim, ó, o cara que se suicida vai para o inferno. Lembra que eu falei para vocês já sobre isso aqui? Veja que esse texto prova aquilo que eu já disse para você. Muita gente diz assim, mas o pastor está falando que o cara se suicidou e foi para o céu. Uma coisa é a pessoa de livre, espontaneamente se matar. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é o diabo matar ela. E quem não é espiritual, e quem não conhece o mundo espiritual, fala muita merda. Desculpa eu falar merda, mas eu preciso falar. Por isso você não pode afirmar, escute isso aqui. A Bíblia diz que você não pode afirmar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Você não tem essa autoridade, essa legalidade e esse conhecimento para estar falando isso. Você não tem, por isso você não deve falar. O cara ali se matou, ele pulou do prédio e ele se matou, coitado, foi direto para o inferno, porque suicida vai para o inferno.
Cara, e se foi o diabo que matou ele? Hum? Que bom, Anaúde Moreira. Glória a Deus. Deus abençoe você. Semana que vem você consiga de novo. Você entendeu? Então, o diabo é que matou a pessoa não se matou. Eu já falei para vocês sobre uma tese do Martinho Lutero, não falei em tese protestante, quando ele trata sobre esse assunto. Entendeu? Quando ele trata sobre esse assunto. Né? E ele fala como é que alguém possuído por um espírito que o lançou, é uma tese do Martinho Lutero, isso não está escrito na Bíblia, que o lançou, fez ele pôr uma corda no pescoço e pular, atormentada de demônios, vai para o inferno. Deus é injusto, irmão? Você acha que Deus é injusto? Só se você achar que Deus é um imbecil. Tem gente que acha que Deus é imbecil, né? Entendeu? Quantas pessoas são dominadas por demônios e pulam na frente de carro, pula de ponte, se mata? Mas não é a pessoa que quer se matar, é o espírito que domina ela, que faz ela fazer aquilo. Então, veja esse texto aqui, ó. E Jesus logo lhe permitiu. Então, Jesus mandou que eles entrassem nos porcos. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Ponto e vírgula. Presta atenção na pontuação. Vamos interpretar o texto. Ponto e vírgula. Certo? Ponto e vírgula. Aí ele continua. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. Você acha que o porco pulou no mar porque ele quis? Ou o porco pulou no mar porque o demônio entrou nele e fez ele pular para dentro do mar? Então quem matou os porcos? Os porcos se mataram ou o diabo matou os porcos? Para poder sair deles. Irmão. Então, vou fazer outra pergunta para você. O irmão Emivaldo Fonseca está fazendo uma pergunta pertinente aqui, ó. Pastor, então demônios podem entrar em qualquer animal, um cachorro, um gato? Sim, pode. Sim, pode. Eu já falei para vocês que eu expulsei demônio de uma vaca uma vez, né? Eu não falei já para vocês que eu fui no sítio, tinha uma vaca endemoniada que dava chifrada em todo mundo e ninguém conseguia com aquela vaca de jeito nenhum. Eu ficava com o olho virado assim. E ela estava amarrada naquele lugar que tem que tirar leite. Ela estava presa lá e se debatendo. E eu fui lá e pus a mão na cabeça dela e disse: Satanás, sai dela agora em nome de Jesus. Ela caiu com as 4 partes abertas no chão. A vaquinha caiu estatelada. E o demônio saiu. Eu vi ele saindo e foi embora. Cara, ele pode estar no cachorro, ele entra no gato, ele entra no passarinho, ele entra na galinha, onde ele quiser. Entendeu? Onde ele quiser. Então você não pode afirmar que aquela pessoa que se matou, tomou remédio ou fez qualquer coisa, ela foi para o inferno. Como é que você vai afirmar isso? Entendeu? De novo eu vou dizer para você, quem traiu Jesus foi Judas ou foi o diabo que entrou no corpo de Judas? Eu te pergunto, não é isso que a Bíblia diz? Quando Jesus colocou o bocado de pão molhado na boca de Judas, o diabo entrou nele. Então veja, o diabo já tinha entrado nele. Aí Jesus olhando para Judas, mas quem estava lá não era Judas mais, era o diabo. E disse: o que tem de fazer, faze-o logo. Ele não estava falando com Judas, ele estava falando com o diabo. Entendeu? Cara, só você. A Bíblia diz que a nossa fé, né, que o nosso culto a Deus, ele precisa ser racional. Então você tem que usar o teu cérebro. Não pode ser tapado. Entendeu? Vivian Gomes, mas ele entra em animal que está ungido? Vivian, não sei. Se a unção for forte mesmo, não, né? Mas ele pode. Ele pode. Entendeu? Zoe Cristina, só uma pergunta, pastor, mas por que a pessoa fica endemoniada? Não é falta do Espírito Santo? Qualquer forma não estaria sem salvação? Não, irmã. Não. Não. A pessoa fica doente, ela fica debilitada. Entendeu?
A pessoa está frequentando a igreja errada. Ela está no mato. A pessoa está servindo a um Jesus diferente, está no mato. A pessoa é religiosa, está no mato. Entendeu? Qual foi a mensagem ontem? João 8:31, é isso aí, Gabriel, que foi a mensagem? Coloca aí, olha o que está escrito na mensagem. Presta atenção, João 8:31, foi pregado isso ontem. Tá? João 8:31, Gabriel. Ok. Olha aqui aí. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam, aqueles que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quanta gente, irmão. Não, pode deixar no 31, Gabriel. Quanta gente, meus irmãozinhos, que vão para a igreja, aceitam Jesus, mas não permanecem na palavra de Deus. Aí entra na doutrina do homem. Aí começa, aí não corta o cabelo, não corta a unha. Não é? Não corta o cabelo, não corta a unha, não toma mais cerveja, não dança mais e acha que é um crentaço. Não é? Dá uma olhada nessa propaganda que eu quero mostrar para vocês aqui, que o Gabriel já preparou, que eu quero te mostrar um negócio. Dá uma olhada aí, ó. Olha isso aí. Igreja Assembleia de Deus do Belém, lá em Bauru. Dá uma olhada no folder dos caras para o 21 de fevereiro. Ana Clara, em Bauru. Na igreja, olha quanto custa o ingresso. Valor promocional, R$25. Presta atenção nisso aí. Presta atenção. Para você ir no culto, porque vai ter uma cantora famosa, que eu nem conheço, eu não sei quem é essa menina, e não estou aqui falando absolutamente nada. Né? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada nisso aí. Eu quero que você veja isso aí. Eu quero te dar um exemplo, tá? Quero te dar um exemplo. Presta atenção. Eu vou esperar você dizer para mim se você está vendo isso aí. Está um pouquinho atrasado aí com delay no X, tá com delay, ainda não entrou ainda. Já vai entrar aí. Vou esperar um pouquinho. Que eu quero... Não tem problema, Milton. Fica tranquilo. Aqui a gente perde o amigo, mas a piada não. Tá? Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo? Então olha o preço do ingresso. Agora eu pergunto para você. Irmão, pergunto para você. Agora pode tirar, Gabriel. Agora traz de novo o texto que eu coloquei bíblico aí. Pode tirar e traz o texto bíblico. Agora presta atenção no texto bíblico. Tá? Presta atenção. Diz assim, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, veja, Jesus disse, a casa do meu pai não é casa de comércio. Sim ou não? Então eu pergunto para você, a Assembleia de Deus do Belém, ela permanece na palavra de Deus? Eu só estou te mostrando a Bíblia, irmão, e estou fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando. Depois os caras ficam mandando e-mail aqui para mim, dizendo que se eu não me retratar vai me processar. Vai processar na ponta que partiu. Eu tô aqui para mostrar e daqui para frente vai ser só na remada o negócio. Se fizer, vou mostrar sim. E vou mostrar por que tem tanto adultério dentro das igrejas, eu não tô dando nome de nenhuma, porque tá cheio de pastor adúltero, de gente se divorciando dentro das igrejas, que tem cabelão comprido, que anda de saia, que não pinta a unha, que não toma cerveja, mas que faz da igreja de Cristo um comércio, vendilhões do templo. Dá uma olhada no que diz João 2:16. Porque tem um monte de gente que vai defender. Diz, mas você não sabe. É que nós vamos trazer uma cantora famosa que cobra, sabe Deus quanto, lá 70 mil para cantar na igreja. Não é, irmão?
E daí os caras vai lá e paga e faz da casa do Senhor uma casa de comércio, porque agora eles estão vendendo ingresso para você participar do culto, porque vem um pregadorzão que eles acham que é cheio do Espírito Santo, porém o aleijado lá não anda, o cego não enxerga, o surdo não escuta. Não é, irmão? É animadores de plateia, não é? Tem até uns pregadores antigos famosos que dizem que ia chegar um tempo em que ia ter, né, animadores animando a plateia, que é isso que está acontecendo nas Assembleias de Deus, né? Principalmente essa aí, que os caras são pregadores e acham que são showman, né? Os congressistas, isso só acontece na Assembleia de Deus, irmão, infelizmente. Infelizmente, eles fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. Eles estão prostituindo a noiva de Cristo. Entendeu? E aí os caras falam, irmão, os caras falam que a porta larga é nós, porque nós fazemos culto na internet. Entendeu? E por isso que eles querem que você vá na igreja física, para eles te cobrar ingresso. Aí eles falam assim, ó, não vai nesses cultos de internet, não existe, você tem que vir aqui na igreja física, porque daí falta ele dizer assim, porque aqui nós te vendemos ingresso para show, aqui nós te cobramos a cantina, aqui nós vendemos bombom na saída, aqui você compra nossas bíblias. Só falta eles contar isso aí para você, irmão. Entendeu? E aí tem quem cobra, né? Tem quem cobra e tem quem paga. Mas a Bíblia é clara, ele disse, ó, e disse aos que vendiam pombos, tirai estes, e não façais da casa do meu pai casa de comércio. Deixa eu tirar, Gabriel. Deixa o 8:31 aí. Entendeu? É isso aí, irmão. Então, quando a gente olha o texto, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, a igreja Assembleia de Deus do Belém permanece na palavra de Deus? Não. Não. Eu estou mostrando a Bíblia, meu querido. Você não gosta, se dane. É a Bíblia. A Bíblia é verdade para você, para mim, para todo mundo. A igreja Assembleia de Deus do Belém, ela permanece na palavra que Jesus ensinou? Não. Não. Não é só ela, muitas. Entendeu? Não. Não é uma igreja bíblica. A igreja Assembleia de Deus do Belém, de Bauru, não é uma igreja biblicista. Ela não vive o evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? Biblicamente falando. Biblicamente falando. Aí vem os teólogos da Assembleia de Deus querer ficar discutindo Bíblia com os outros, mas eles discutem, querem ensinar, mas eles não vivem a Bíblia, irmão. Não vivem a Bíblia. Eles vivem de comércio em comércio. Quando não é cantor, é pregador famoso, que cobra um absurdo. E aí os caras têm que ficar 2 horas pedindo oferta para pagar todo mundo. Né? Então a grande maioria das igrejas Assembleias de Deus hoje está isso aí. Virou isso aí. Daí não tem mais salvação, não tem mais apelo, não tem mais gente se batizando. Não é? E ninguém mais quer ir na igreja, na Assembleia de Deus. Está todo mundo saindo das Assembleias de Deus. Entendeu? Está todo mundo saindo, irmão. Que ninguém aguenta mais essa palhaçada. Está todo mundo saindo. As pessoas não querem mais ir na igreja física. Por causa disso aí. Que é só show, vende tudo, comércio. Uma gente falsa, fraca, um evangelho raso. Os caras sobem lá, quer dar lição de moral em todo mundo. Não é? Falar que nós andamos de bermuda, nós vamos para o inferno. Falar que nós tomamos cerveja, eu tomo cerveja sem álcool, mas enfim, não interessa. Que nós tomamos cerveja, nós vamos para o inferno. E eles estão vendendo o evangelho. Né? Assembleia de Deus do Maranhão, tá uma vergonha. Assembleia de Deus de Curitiba, uma vergonha. E tantas outras aí, poderia falar de várias outras. E aí as pessoas estão saindo das igrejas, né? Ficam descendo o pau nas igrejas pretas, né? Que já fazem isso para eles, é normal. No tempo, quem congregou lá a vida inteira como eu, sabe disso muito bem.
Entendeu? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, coisa não tá fácil aí, né? Não tá fácil aí. Tem os vendedores de Rolex. Você já viu o vídeo dos vendedores de Rolex aí? Já viu? Vendendo carro na igreja. Os caras doaram um carro e o cara falando: irmão, nós temos um carro aqui, não, um relógio aqui de 30 mil reais, Rolex, acabou de ser doado, nós vamos fazer um leilão aqui, quem quer comprar ele? Vamos vender por quanto? 20 mil, o cara que deu um troço de 30 já perdeu 10 ali na chegada, na oferta dele, né? 20 mil, quem dá 15? Quem dá? Na igreja. Os vídeos estão rolando aí, um cara barbudinho lá que fica falando mal. Sabe aquele cara que falou que igreja virtual não existe? Sabe aquele cara que ele me deu uma canelada? Sabe aquele cara que quis me dar uma canelada, que é marido de uma daquelas moças que canta lá da igreja preta lá? Sabe? Você sabe, né, quem é, né? Que ele andou foi num podcast falando: não, igreja virtual não existe. O que existe, irmão? Existe você fazendo leilão de relógio dentro da igreja, leilão de carro. Ó, nós recebemos um carro de oferta, e quem quer comprar um carro de oferta? Esse lixo que tem por aí, irmão. Lixo gospel. Lixo gospel. Entendeu? Não são igrejas, são lixo. Lixo teológico. Homens amantes de si mesmos, irmãos, que sucumbem nas suas próprias concupiscências. Aí você pergunta para mim: por que o diabo entra na pessoa? Porque o Espírito Santo não está lá, irmão. Porque uma casa vazia, diz a palavra de Deus, uma casa vazia. O diabo vê uma casa vazia e ele invade. O diabo é tipo sem terra. Ele não pode ver um terreno vazio que ele já ocupa. O diabo é a mesma coisa. Um terreno vazio, ele entra e toma para ele. Então, o Satanás, o que é uma igreja preta? É uma igreja pintada de preto, irmão. Que não tem essa doutrina bíblica aplicada nela. Entendeu? Então Satanás entrou nos porcos. Ai, Jesus. E tá cheio de igreja que não tem ovelha, tem porco. Eu vou falar, irmão. O Espírito Santo tá falando para mim que eu vou falar. Tá cheio de igreja por aí que tem porcos adorando, porcos louvando, porcos pregando o evangelho. Mas o espírito de porco, irmão, não é o Espírito Santo, é o diabo. Entendeu? Mas o espírito que age neles é o espírito de porco, é o diabo. Ok? Então a gente sempre eu vou estar expondo a Bíblia aqui, vou estar trazendo exemplos dentro da palavra de Deus para você. Talvez você não goste do que eu estou falando aí. Ou você acha que eu estou falando mal da sua igreja? Eu não estou, eu estou só pregando o evangelho e eu vou exemplificar aqui, sempre que eu tiver oportunidade, com coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Entendeu? Eu vou exemplificar sempre para você, eu vou te mostrar que o que a Bíblia diz é verdade, está acontecendo dentro das igrejas no Brasil. Eu vou mostrar para vocês. É isso que Deus tem colocado no meu coração para fazer. Entendeu? E se alguém não gostar, me processe, é só isso. Eu só estou falando a verdade. E aí o cara vem, um cretino desse, leiloeiro de relógio de carro, né? Tomador de bens alheios, vem dizer que a igreja virtual não existe. Com o conhecimento bíblico dele, que é zero, certamente ele não tem como saber mesmo. Né? Entendeu? Então nós, irmãos, temos que adorar a Deus. O nosso pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Uma parede não salva você. Quem salva você é a tua fé em Jesus Cristo. E é isso que todo mundo tem que aprender. Amém? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor permaneça abrindo os nossos olhos. Abrindo os nossos olhos. Para que a gente veja, os nossos ouvidos, para que a gente ouça a verdade, Pai. Que é a tua verdade que nos liberta. Peço que o Senhor nos abençoe,
na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre as nossas vidas e nós andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa agenda dessa semana Emblau é quando? Dia 12? Semana que vem? Não, Joinville. Joinville. Esse culto aí de Santa Ceia é Joinville, tá? A gente, terça-feira, São José dos Pinhais, quarta-feira, Joinville. Atenção, galera de Joinville, Igreja de Joinville, quarta-feira vamos estar lá, tá? Quarta-feira vamos tomar café lá no Shopping Miller, o shopping mais charmoso de Joinville, tá? Se você for mais cedo, certamente você vai encontrar o pastor tomando café lá no Shopping Miller, tá bom? Provavelmente Joinville, quarta-feira aí, tá? Beijo para vocês, vamos orar. Deus abençoe em nome de Jesus. Essa água que os irmãos têm colocando aí, quando eles beberem dela, sejam abençoados, segundo a fé que cada um deles tem no Senhor Jesus. Amém, amém. Eu fosse você, não perderia o desdobramento hoje. Eu fosse você, não perderia. As histórias estarão incríveis. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau.